Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, Primeira Igreja Batista Nova Jerusalém. Estamos reunidos nesta noite em casa, porque, como você está sabendo, nós estamos agora nesse horário com o final aí da movimentação do jogo do Vasco e do Botafogo, e nossa expectativa é de que o nosso entorno estaria nesse momento bastante tumultuado para que nós estivéssemos aqui presencialmente. Por isso estamos no culto online. Também já devemos ter retornado do retiro de casais, na expectativa de que tenha sido uma bênção. Pela fé eu diria, foi uma bênção, e nós já estamos edificados, fortalecidos. A minha oração é que Deus abençoe cada casal que participou do retiro de casais. Aproveito para agradecer mais uma vez a toda a equipe, irmã Nilceia, diácono Valmir, diácono Samuel, diaconisa Leia, diaconisa Valceia, Ronaldo, Djalma, Amélia, todos que puderam cooperar, a Vivian, que sempre ajuda, né? A Nilceia a preparar as coisas. Que Deus abençoe vocês, continue fortalecendo vocês, um bom descanso para vocês que devem estar muito cansados. Agradecemos também ao pastor Sérgio Mota, que certamente foi uma bênção para as nossas vidas. Estamos aqui juntos, excepcionalmente hoje, não temos o culto presencial, queridos, mas semana que vem retornamos, na próxima quinta, estamos aqui, pastor Ivan Osório estará pregando, e no próximo domingo, pastor Luiz Carlos estará ministrando a ceia pela manhã, teremos a celebração da ceia, em homenagem aos diáconos, e à noite da próxima semana, pastor Tiago Titilo estará conosco, falando também sobre a reforma protestante, como isso nos afeta, e eu espero que você esteja aqui para celebrar conosco. Nossa oração é que Deus nos abençoe nesta noite, que Deus fale ao nosso coração, que nós possamos oferecer a Ele um culto agradável, que você e sua família estejam reunidos aí, celebrando, adorando a Deus. Eu sei que você está desacostumado a assistir só aí online, mas dê boa noite para os seus irmãos, compartilhe o link do culto, convide as pessoas para assistirem, participe, comente, não o tempo todo, né? Porque tem gente também que comenta o culto todo. Não, bendito, participa, mas em alguns momentos, se você entende que vai edificar a vida do outro, faça um comentário, faça uma menção. Como falamos, ore por esse mês, falamos na quinta-feira passada, ore por esse mês, é um mês abençoado, teremos profissão de fé, batismo, falaremos então, celebraremos a reforma protestante, será um tempo especial também de edificação e crescimento para todos nós. Que Deus receba o nosso culto e a nossa adoração, que Deus se alegre com aquilo que vamos oferecer a Ele nesta noite, é a nossa súplica, em nome de Jesus. Vamos adorar ao Senhor. Diga, digno é o Cordeiro. Digno é o Cordeiro que foi morto. Santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu.
eu fico ao ouvir teu nome. Diga novamente isso, maravilhoso. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Declare isso, Senhor, o teu nome é força. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa, água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é que há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. E nós adoramos o Senhor Jesus. Nós adoramos, nós amamos o nosso Salvador, o nosso Mestre. Nós exaltamos louvores ao seu nome. E nós vamos continuar dizendo isso para o Senhor. Senhor, o Senhor é o Filho de Deus que veio ao mundo, morreu por nós, ressuscitou, está à destra do Pai. O Senhor reina para sempre. O Senhor nos salva, o Senhor é o Rei da igreja, o Senhor é o Rei das nossas vidas. Vamos continuar louvando e exaltando o nome do nosso Deus.
Jesus é o dono da igreja, é o dono das nossas vidas. Ele nos comprou com seu sangue precioso. Ele vive e reina para sempre. As nossas vidas estão nas mãos dele. Nós temos segurança nele. Ele falou, mesmo vocês tendo aflições no mundo, confiem, porque eu venci o mundo. Então, nós vencemos por causa do sangue de Jesus Cristo. Nós vencemos porque o Senhor morreu na cruz e se ressuscitou. Nós vencemos porque Ele vive dentro de nós. O Espírito Santo nos dá a certeza que somos filhos de Deus. Então, porque Ele vive, nós também vivemos. Porque Ele reina, nós também reinaremos. Nós estaremos sempre, para sempre com Ele. Então, mesmo o amanhã sendo tão incerto, mesmo nas dificuldades, eu sei que Ele vive e esta é a minha esperança. E eu caminho, e eu vivo alegre, e eu vivo em esperança, e eu vivo uma vida abundante porque Ele vive. Vamos continuar declarando isso para o nosso Deus. Crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive. Porque Ele vive, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei sem medo, então terei vitória, verei na glória do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, posso crer no amanhã,
que vivo está. Jesus está vivo, e porque Ele está vivo, nós somos a sua igreja, somos seus servos e seus seguidores. Nós somos chamados a colocar todas as nossas súplicas e petições diante do Senhor, do nosso Deus, e colocá-las em nome de Jesus. Fazemos isso porque cremos que o que estamos pedindo é segundo a vontade de Jesus. Nós, ao falarmos com o Pai sobre nossos problemas, sobre as nossas necessidades, nós temos essa expectativa de que estejamos pedindo segundo a vontade de Deus. Portanto, o fazemos em nome de Jesus, pelos méritos de Cristo, mas também segundo a sua vontade. E nós vamos fazer isso nesta hora, orando por você, por sua família, pelos irmãos enfermos, pelos irmãos que estão enfraquecidos, entristecidos, mas também agradecendo a Deus pelas bênçãos, como falamos no começo do culto, pelo retiro de casais, agradecendo por tudo o que o Senhor fez e por suas bênçãos em nossas vidas. Nós queremos nesta hora orar ao Senhor e pedir a misericórdia de Deus, o favor de Deus sobre nós nesta noite. E eu vou pedir para a Lídia orar nessa direção, orando pelos enfermos, orando por aqueles que necessitam, por aqueles que nesta hora se colocam diante de Deus, na expectativa de um milagre, na expectativa da resposta que precisam receber. Vamos orar. Senhor Jesus, nós estamos felizes, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor vive e reina. O Senhor ressuscitou e vive e reina, e o Senhor cuida de nós. O Senhor é o nosso Salvador. Nós não estamos sozinhos, Senhor. O Senhor está conosco. Então nós, Senhor, humildemente estamos aqui na Tua presença, Senhor, te pedindo por aquelas pessoas nesse momento que estão sofrendo algum tipo de doença, Senhor, enfermidade, Senhor. Coloca no coração deles, Senhor, a esperança, Senhor. Quando nós estamos doentes, Senhor, como nós às vezes ficamos tristes e sem esperança, Senhor. Mas, Senhor, nessa noite, se alguém que está escutando e orando junto comigo, Senhor, está passando por alguma dessas dificuldades, Senhor, derrama sobre ele, Senhor, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. Que a Tua bondade, Senhor, o acompanhe, Senhor, nesse momento. Que em Ti, Senhor, ele possa receber, ou ela possa receber a esperança que precisa. Fortaleça, Senhor, o coração dela, as emoções desta pessoa, Senhor. Que a cada dia, Senhor, ela possa encontrar uma esperança em Ti. Sabendo, Senhor, que nós estamos nesse mundo, mas que esse mundo, Senhor, é passageiro, porque nós estaremos contigo e seremos renovados e teremos um corpo novo em Ti, teremos um novo nome, Senhor, e viveremos para sempre contigo no lugar, Senhor, onde nós não teremos mais nenhum sofrimento, Senhor, nenhuma dor. Mas até lá, Senhor, venha ao nosso encontro, Senhor, e fortaleça as nossas emoções. Fortaleça, Senhor, o nosso corpo físico, Senhor. Abra as portas, Senhor, dos médicos, dos tratamentos, Senhor, do plano de saúde, para que tudo, Senhor, nós estejamos sempre, Senhor, sendo tratados, Senhor, na nossa enfermidade, nesse momento, Senhor, de tanta vulnerabilidade, né, Senhor, que nós sintamos, Senhor, o Teu cuidado, a Tua proteção do nosso lado. Te peço também por aqueles, Senhor, que nessa noite estão sofrendo porque perderam alguém, Senhor. Que o Teu consolo chegue até eles, Senhor. Que a Tua esperança também chegue até eles, Senhor. Que eles se sintam acompanhados por Ti, consolados por Ti, Senhor. O Senhor é um Deus tão bom, tão misericordioso, tão amável, Senhor. Nunca, Senhor, nos abandona, Senhor. O Senhor é tão fiel com cada um de nós, Senhor. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada por tudo. Entrego, Senhor, a vida de todos esses irmãos que estão na lista de oração da nossa igreja, Senhor. Acompanhe eles nesse momento, que nós também sejamos
o teu braço para eles, ajuda para eles, resposta para eles, das orações deles também, Senhor. Nos ensina, Senhor, a cada dia nós termos mais amor pela oração, Senhor. E que a cada dia nós tenhamos um coração mais sensível para nós colocarmos diante de Ti esses nossos irmãos, para nós fazermos uma ligação, Senhor, para nós acompanhar os nossos irmãos nesses momentos de dificuldade. Oh Senhor, o Senhor é tão bom e tão maravilhoso com a gente. Nós te agradecemos, porque as Tuas misericórdias, Senhor, têm se renovado em cada uma das nossas vidas. Não perca, Senhor, que nós, não deixe, Senhor, que nós perdamos, Senhor, o foco em Ti, Senhor, a nossa visão em quem o Senhor é. Como o Senhor é poderoso, Senhor, como o Senhor é onisciente, Senhor, como o Senhor está em todos os lugares. O Senhor sabe de todas as coisas, Senhor. Para o Senhor não tem nada impossível, Deus. Senhor, que o nosso foco se mantenha nisso, Senhor. Que a nossa esperança, Senhor, se mantenha em Ti, Senhor. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e aumenta a nossa fé, Senhor. Aumenta a nossa esperança em Ti. Nos dá mais amor, Senhor, por Ti, pela Tua palavra. Que a cada dia nós Te busquemos em espírito e em verdade. Esta é a minha oração, Senhor. Confirme, Senhor, tudo isto no nosso coração, segundo a Tua misericórdia, a Tua vontade, o Teu querer. No nome do Teu Filho Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, irmã Lídia. Queridos, nós começamos a falar na quinta-feira sobre a igreja de Cristo, sobre nós. E falamos sobre essa igreja que é a igreja invisível, a igreja formada por todos os crentes de todas as épocas. E falamos sobre a igreja local, a igreja que é o grupo de cristãos salvos, batizados, que professam a mesma fé, que confessam a mesma doutrina, creem da mesma maneira, têm a mesma forma de interpretar a Bíblia, que fazem parte da mesma denominação, obviamente. A igreja local é uma igreja que está num contexto de uma denominação que é maior que ela, e por isso ela tem um nome que a identifica, ela tem uma estrutura, uma forma de governo, e ela tem essa doutrina comum. E a igreja local, ela se reúne, ela é uma igreja conhecida quando ela é vista, quando ela se encontra. Então é uma igreja que se encontra, se reúne para adorar, para buscar edificação mútua, compartilhar a palavra, ensinar a palavra, para viver em comunhão, para servir um ao outro e para proclamar o evangelho da salvação em Cristo Jesus. Mas não é só a igreja que se reúne, mas é a igreja que se dispersa. É a igreja que, depois dos seus encontros, estudos, cultos, programações, atividades, ela também vai em direção daqueles que precisam do amor e da graça de Deus. Ela vai viver, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai caminhar pelas ruas da cidade e ela vai buscar alcançar outras pessoas com o evangelho de Jesus Cristo. Falamos sobre isso. Se você não ouviu, assista o culto de quinta-feira, da última quinta-feira, para que você tenha contato com estas palavras, com este ensino. Mas esta igreja é mais do que isso. A igreja é esta unidade dos membros de uma família. A igreja reúne irmãos e irmãs que fazem parte da família de Deus. A igreja, então, reúne o grupo de pessoas que antes não tinham uma relação entre si, que antes não tinham, talvez até afinidades, não tinham coisas em comum, mas eles foram transformados, eles foram unidos como uma família. Veja o texto de Efésios 2. Eu queria caminhar um pouco com você nesse texto, até chegar aos versículos 11 e 12. O apóstolo Paulo escreve à igreja de Éfeso, e ele diz o seguinte no capítulo 2: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver
quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. E aqui nós vemos, nesses versículos, Paulo falando a respeito do passado dos irmãos efésios. E ele está falando do tempo em que eles viviam e estavam mortos, estavam apegados, aprisionados às suas transgressões, aos seus pecados. Eles estavam vivendo na desobediência. Eles estavam satisfazendo as suas próprias vontades, seguindo os seus desejos e os seus próprios pensamentos. O texto vai nos informar que eles estavam separados de Deus, eles estavam longe de Deus, sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Esta é a identidade dessas pessoas. Elas estavam longe de Deus. Eu e você, antes de termos o encontro com Deus, nós estávamos afastados dele, distantes dele, longe dele. A gente não conhecia. A gente tinha ouvido falar sobre Deus, mas a gente não sabia quem Ele era, porque a gente estava vivendo para cumprir o nosso próprio desejo, a nossa própria vontade. Queridos, muitos de nós éramos inclusive religiosos. E quando nós pensamos em religiosos, nós pensamos em pessoas de outras religiões que estão envolvidos em até uma religião cristã. A gente costuma pensar em outras pessoas, em outros contextos. Mas eu queria que você considerasse que religiosos também são aqueles que estavam convivendo na igreja, quem sabe nesta igreja. Sabe uma coisa interessante que você vai ouvir do testemunho das crianças, juniores, adolescentes que vão se batizar? Você vai ouvir alguns deles falando: olha, eu vim à igreja, mas eu vim à igreja só porque meus pais queriam que eu viesse. Eu vim à igreja porque eu não tinha opção. Eu vim à igreja por outros motivos, mas eu não entendia o significado disso. Que coisa extraordinária que nós vamos ouvir, eles falando a respeito de como esse tempo de discipulado trouxe uma consciência maior. A gente está falando de 2 meses. Sabe qual a diferença do que aconteceu? É que, além dos encontros, há um compromisso dos pais diariamente estudarem com eles, aplicarem as lições, explicarem melhor e depois ter um contexto de revisão e também de trabalhar essas verdades. E eles estão compreendendo isto. Mas deixa eu te falar, a maioria de nós que nascemos num lar cristão, antes da nossa conversão, o que nós eram religiosos. Nós tínhamos uma afinidade com a religião da nossa família. Ou talvez nossos pais não eram, mas a gente frequentava. A gente não tinha um compromisso com Deus. A gente não tinha nascido de novo. A gente não tinha sido regenerado. Mas a gente estava no meio dos vivos, vivendo uma religiosidade e uma vida morta espiritualmente. Não existe essa realidade de que filho de peixe, peixinho é no sentido do cristianismo. Você pode ser filho, neto de pastor, filho de pastor, você pode ser, sua família e nas últimas 10 gerações podem ser cristãs. Se você não aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, se Ele não transformar a sua vida, você está morto em seus pecados, você está morto em suas transgressões, você está vivendo em desobediência, por mais que na maioria das coisas que você esteja fazendo, sejam as coisas que se espere de um cristão.
Não tem a ver com a religiosidade, não tem a ver com as coisas que nós fazemos, tem a ver com a identidade que nós temos. Ser igreja é ser membro de uma família, e só pode entrar na família quem nasceu de novo. Por isso que em Efésios 2:19, o apóstolo Paulo vai falar: portanto, vocês já não são estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. O que ele está dizendo, então, ele está justamente comparando a situação anterior que ele falou a respeito dos efésios. Eles eram sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros quanto às alianças da promessa. Isso era o passado deles, sem esperança, sem Deus no mundo, perdidos, acreditando naquilo que queriam, vivendo a vida como queriam, ou vivendo na religiosidade vazia de significado verdadeiro. Ele está falando agora: não, vocês não são mais estranhos, vocês não são mais forasteiros, mas vocês são concidadãos dos santos. A ideia é que antes eles não entendiam, eles não conheciam a verdade, mas tinha um povo que conhecia a verdade. Os judeus conheciam a verdade, eles andavam com Deus, e agora os judeus tinham se convertido, pois o Messias tinha chegado. A maioria dos judeus não aceitou Jesus como Messias de Israel, como Deus Filho encarnado, como Salvador da humanidade. Mas a igreja foi formada inicialmente pelos judeus que se converteram. E eles então compreendiam essa verdade e pregaram esta verdade. Paulo então é alcançado para levar o evangelho aos lugares e às pessoas que eram chamadas de gentios, gente que não era do povo de Israel, os irmãos da igreja de Éfeso, nós, eu e você. Então essas pessoas agora eram cidadãos igualmente como os cidadãos que eram judeus convertidos. Agora é o mesmo povo. Eles eram concidadãos com os santos. E aí quem são os santos? São aqueles que foram separados do mundo, consagrados a Deus, separados da vida no pecado, da vida diária, distante da vontade de Deus, da vida diária comprometida com os seus prazeres. Eles foram separados para ser um povo, e Deus chama de possessão exclusiva de Deus. Eles foram chamados para ser esse povo que faria diferença em toda a terra. Nós não estamos falando de uma grande nação. Na época de Israel, haviam nações mais poderosas e maiores. Eles começaram como um povo pequeno. Mas Deus separou um homem e uma família, e a partir desta família, Ele foi escolhendo, e não foram todos os filhos, não foi toda a descendência de Abraão, não foi toda a descendência de Isaque, e sim foi a descendência de Jacó, seus 12 filhos. E a partir daí começou uma nação diferente, uma nação que fosse especial, santificada, separada dos costumes e hábitos do povo da terra, para que pudessem viver a vontade de Deus. Agora, bendito, eu e você, gentios, gente que nunca pisou na Palestina, não tem ninguém na sua geração que é descendente de judeu, e nós fomos chamados para ser um só povo, uma só família. Nós somos agora concidadãos dos santos, membros da família de Deus. Eu e você somos parte da família de Deus. Nenhum judeu é melhor que nós, e nem nós somos melhores que eles. Se somos convertidos, se temos a Cristo como Senhor e Salvador, fazemos parte da mesma família. Somos cidadãos da mesma pátria. Estamos aguardando a mesma morada celestial. Estaremos unidos lá, na casa do nosso Deus, no lugar onde Deus habita, no céu. Eu e você estaremos juntos na eternidade, porque nós somos
da mesma família. A igreja, portanto, é a família de Deus. E existem algumas características que eu quero falar sobre a família de Deus, e depois, em outra oportunidade, vamos ver outras figuras que a Bíblia usa para a igreja. Mas agora eu quero destacar com você esta realidade. Nós somos de uma só família, porque nós temos o mesmo Pai. Deus é o nosso Pai. Ele nos fez seus filhos. Nós estávamos como estrangeiros, gentios, longe de Deus, sem esperança no mundo, e agora nós fomos adotados. E agora nós fomos atraídos para Ele, nós fomos perdoados, nós fomos salvos e nós fomos adotados na família de Deus. O texto de 1 João 3, 1 e 2 diz: vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu. Primeira coisa é isso, bendito, nós fomos alcançados porque Ele nos amou primeiro. Eu e você não merecíamos, não merecemos, jamais mereceremos, mas Ele nos amou. Não importa no que cremos, se cremos que somos predestinados, positivamente eleitos antes da criação do mundo, não importa se você não crê nisso e se você crê que de alguma maneira foi o seu desejo que o levou a escolher Deus. Importa, bendito, é que você só foi salvo pela graça e misericórdia de Deus. E isto é o amor de Deus revelado na cruz do Calvário por todos nós. Jesus Cristo pagou o preço pela nossa vida, porque Ele nos ama, não porque havia algo de bom, um valor em nós. Há valor no ser humano porque foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas não há, de fato, valor em nós, porque nós somos uma raça condenada por causa do pecado. Deus não tem nenhum compromisso com esta criação. Deus poderia simplesmente encerrar o projeto. Com Adão e Eva, terminar o projeto chamado raça humana e começar outro projeto. Mas Deus tinha um plano antes da fundação do mundo e antes da criação do homem. Deus não poderia ser surpreendido. Ele sabia do que iria acontecer e Ele tinha um plano de nos resgatar para que nós pudéssemos adorá-lo verdadeiramente, com devoção, com intenção, por escolha, com o desejo de amá-lo com toda a nossa vida. Então, o propósito dele em nos criar é que nós possamos viver para a sua glória, e viver para a glória de Deus é amá-lo de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças, com todo o entendimento. É amar o próximo, é amar a nós mesmos, é amar a criação de Deus. Nós fomos criados para isso, e a gente estava longe. A Bíblia diz que nós, agora me lembrei de um áudio antigo que falava a Bíblia, mas é a Bíblia. A Bíblia diz que nós, benditos, éramos inimigos de Deus. Não é que isso, mas eu conheço a pessoa, ela gosta inclusive da Bíblia, ela gosta de Deus, mas veja, a inimizade com Deus é simplesmente o fato dessa pessoa não entregar o senhorio da sua vida para Ele, não reconhecer que Jesus é o único Salvador, o Deus Filho encarnado que morreu na cruz em nosso lugar e ressuscitou ao terceiro dia, e que Ele é o Senhor da nossa vida. Qualquer um que não entrega o senhorio da sua vida a Jesus é inimigo de Cristo, é inimigo de Deus, por mais que queira pretender viver uma amizade com Deus, é necessário reconhecer que só Ele é o Senhor. Então Ele nos amou primeiro, e diz o texto, vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, que fôssemos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é. Olha que coisa interessante, diz que
nós somos de fato agora filhos de Deus, porque Ele nos fez, Ele nos deu o direito de sermos chamados seus filhos, Ele nos adotou, mas diz que ainda não se manifestou o que havemos de ser. Ele está falando do céu, Ele está falando do futuro, Ele está falando da vida depois da morte. E aqui há uma informação: eu não estou preocupado com como vai ser a dinâmica lá, se lá nós vamos chamar um ao outro de irmãos, se lá esta ideia de familiaridade vai ser a mesma daqui. Fato é que ele quer dizer: nós aqui somos filhos de Deus. O que nós seremos depois nós seremos como Ele, como Cristo. Nós seremos como Deus Filho, não em poder e glória, mas na natureza do que somos. Talvez uma ideia aqui desse Cristo ressuscitado. A coisa interessante nesse momento não é tratar do futuro, mas é tratar do presente e desta realidade. A igreja é família de Deus porque temos aqui um só Pai. Somos filhos dele. E como filhos estamos vivendo para cumprir a sua vontade, fazer o querer do nosso Pai, agradar ao nosso Pai. Nós vivemos para agradá-lo acima de qualquer outra pessoa, de qualquer outro amor. Por isso, bendito, que não faz o menor sentido a gente falar sobre o ser humano como um ser que tem direito a amar livremente e por isso ele tem essa liberdade. Sabe o que não faz sentido? Porque é verdade, sempre foi. O ser humano sempre amou quem ele quis e ele sempre fará isso. O que faz sentido é falar que o propósito da criação do ser humano é amar a Deus acima de todos, é amá-lo como um pai, e amá-lo acima do amor que eu sinto pela minha esposa, pelo meu esposo, pelos meus filhos, pelos meus pais. É amá-lo como o único sentido da minha existência, e porque eu o amo, eu poderei amar de forma saudável os meus pais, os meus filhos, o meu cônjuge, as pessoas. Qualquer outro amor que me impeça de amar a Deus de todo o coração é um amor que está contrário à vontade de Deus, e pouco importa quem é esta pessoa. Às vezes nós queremos consertar as coisas do mundo, consertando os valores do mundo. Ninguém será salvo por causa de bons valores. Os religiosos que leem a Bíblia, estudam a Bíblia, vivem os preceitos bíblicos, que não foram salvos pela graça de Deus, que não reconhecem Deus como Pai, e o único que tem a vontade que deve ser cumprida, vão para o mesmo inferno do que as pessoas que dizem por aí que não creem em Deus. Porque nós, bendito, não vamos para a condenação eterna por causa do que nós vamos fazer, do que nós estamos fazendo. Nós vamos para a condenação eterna por causa do pecado que herdamos, e quando temos a opção de viver, nós nos inclinamos para o mal. É a natureza pecaminosa na vida do ser humano. O que Deus faz como Pai é ir lá e nos adotar, e nos tirar desta paternidade mundana, onde a própria palavra vai dizer que sem ter o Deus como Pai, o nosso Pai no mundo é aquele para onde nós também iríamos junto com Ele para a condenação eterna. Pai da mentira é o diabo, e o pai daqueles que querem viver longe de Deus. Ainda, querido, que você não esteja servindo, não estou dizendo que você serve, que você tem consciência, mas é simplesmente o estado daquele que está longe de Deus. Por mais que seja difícil falar isso com você. Ser igreja é ser família e é ter o mesmo Pai. Mas nós também somos família de Deus, porque o Deus Filho, Jesus, é o nosso irmão mais velho, Ele é o filho mais velho. Nós somos filhos por adoção, e agora nós somos irmãos
de Jesus. Veja o que diz Romanos 8, 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Nós fomos alcançados por nosso Pai, perdoados por Ele, por causa do sacrifício do Filho de Deus Pai, do Deus Filho. Ele se tornou um ser humano, Ele morreu na cruz em nosso lugar, Ele é o perfeito, Ele é o justo, e somente através do seu sacrifício na cruz, eu e você poderemos ser alcançados e perdoados. Há um preço para a sua salvação, e foi pago por Jesus Cristo na cruz do Calvário, e por isso eu e você somos esses irmãos. Ele é o primogênito. A palavra diz que ele é o primogênito entre muitos irmãos. Esses irmãos somos eu e você. Nós somos uma família, porque nosso irmão mais velho foi à cruz do Calvário nos resgatar. Porque nós fomos, como diz também o texto, ele nos predestinou para sermos, ele nos separou para sermos conformes à imagem de Cristo. Nós temos um modelo. Nós somos esta família em que nós olhamos para um exemplo, para um modelo que é Jesus Cristo. Nós precisamos conhecer a Cristo na palavra, precisamos conhecer os evangelhos, precisamos conhecer o que o Paulo vai falar sobre Jesus, para que a gente possa compreender melhor quem ele era, como ele era, para que possamos imitá-lo, para que possamos deixar que sua vida nos encha através do Espírito Santo, que é o Espírito de Cristo, que é o Espírito de Jesus que habita em nós. E nós então poderemos viver a vida conforme a vontade e o propósito dele. Nós temos um irmão mais velho. Veja o que diz 1 João 3, ou melhor, Mateus 12:50, pois quem faz a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ele está falando da sua família, e ele está falando com a sua família veio procurar, e ele está dizendo, olha, vocês que fazem a vontade do meu Pai, vocês são meu irmão, vocês são minha irmã, vocês são minha família. Fazer a vontade do Pai, pela graça nós fomos alcançados, e é pela graça e pela fé que nós estamos vivendo, seguindo o exemplo de Jesus, porque viver imitando Jesus é viver buscando fazer a vontade do Pai. O Pai nos deu mandamentos, leis, a palavra nos ajuda, mas é no exemplo de Cristo que nós temos a boa prática de um filho que agrada ao seu Pai. Jesus viveu uma vida perfeita, em tudo ele agradou o Pai, em tudo ele fez a vontade do Pai, e nós devemos ser como ele. Bem, se então Jesus é nosso irmão mais velho, por que nós não estamos chamando o tempo todo de Jesus de irmão? Oramos em nome do nosso irmão Jesus. Por que não vemos na Bíblia Jesus sendo chamado de meu irmão? Porque ele é fato que é nosso irmão mais velho, é uma condição que temos, mas nós somos chamados a uma relação com esse irmão mais velho. Ele também é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador, ele é o nosso mestre, nós o seguimos. Então nós somos chamados a nomeá-lo como Senhor dos senhores, e nós o tratamos assim, porque é assim que a palavra nos diz para chamá-lo. Ele é o Cristo ungido de Deus, ele é o Messias, mas ele é o nosso Senhor. A palavra diz que toda língua vai confessar, os joelhos se dobrarão, e toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós
já o confessamos como Senhor e Salvador, quando entregamos nossa vida a Ele. E se você não fez isso, você precisa fazer hoje, agora, urgentemente. Nós somos também a família de Deus, porque o Espírito Santo está habitando em nós, e Ele nos guia, e Ele nos consola, e Ele nos convence. Deus Pai, Ele é o nosso Pai, nós somos a família, somos parte da família porque fomos adotados por Ele. Nós somos a família de Deus porque o Deus Filho é o nosso irmão mais velho, é o nosso Senhor que pagou o preço pela nossa vida, mas nós somos da família de Deus porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e Ele nos transformou, nos regenerou e Ele está nos conduzindo a uma vida de santidade. Quem nos faz enxergar o Filho, quem nos faz ver o nosso irmão mais velho, o nosso Senhor, o Cristo, quem nos faz enxergá-lo na palavra e seguir o seu exemplo, é o Espírito que nos convence. Ele nos convence do pecado. Quando nós erramos e fazemos a nossa vontade e não a vontade do Pai, e não seguimos o exemplo de Cristo, Ele nos conduz novamente, Ele nos fala, isso está errado, Ele mexe nos nossos pensamentos, Ele vai nos comovendo, Ele vai nos conduzindo para que a gente perceba o nosso erro e para que a gente se corrija e para que a gente faça a vontade do nosso Pai, para que a gente siga o exemplo de Jesus. Veja o texto de João 16, 8 a 15. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque os homens não creem em mim, Jesus está falando. Então os homens precisariam crer em Cristo, e para isso eles precisariam reconhecer o seu pecado, reconhecer quem era Jesus e por que Jesus veio, e reconhecer da sua morte na cruz, reconhecer da sua ressurreição, saber da sua identidade, reconhecer também que há uma justiça. Ele veio, versículo 10, convencer da justiça, porque vou para o Pai e vocês não me verão mais, e do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. A gente precisa entender que a justiça de Deus precisa ser cumprida, e por isso Jesus precisou morrer na cruz em nosso lugar. Os discípulos não mais o veriam, porque Jesus morreria na cruz, ressuscitaria e subiria aos céus. E eles precisariam compreender essa verdade. E do juízo, porque há uma condenação que está sobre a humanidade. O príncipe deste mundo já está condenado. O inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas nós, seres humanos, temos um caminho para a salvação. Precisamos reconhecer que o Deus Criador, que o Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eles se movem em nossa direção para nos alcançar, para nos quebrantar, e o Espírito tem esta função, missão de aplicar a justiça alcançada na cruz do Calvário, o justo Cristo que morreu na cruz e pagou o preço pelo nosso pecado. A obra foi feita por Ele, mas quem aplica na vida do ser humano é o Espírito Santo. Quando Ele entra em nossa vida, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo, provocando então a regeneração em nossa vida. O texto continua a falar. Ele diz, tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, Ele os guiará a toda a verdade. Ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. O Espírito, então, habita no crente. Ele vem para guiar os homens na verdade, em toda a verdade. Ele vem para glorificar a Cristo. Ele vem para nos conduzir a uma vida onde o modelo seja Jesus Cristo. Ele vem para que nós possamos conhecer tudo que o Pai queria que conhecêssemos, a sua vontade, o seu querer, o seu propósito, o seu plano.
O Espírito está em nós para apontar para o Pai e apontar para Cristo, para que nós possamos viver para a glória de Deus. É por isso que não há uma ênfase na palavra a esta adoração à pessoa do Espírito. Bendito, é óbvio que quando adoramos a Deus, estamos adorando o Deus Trino, portanto adoramos o Espírito Santo. Mas não há uma ênfase em focar na pessoa do Espírito. Sabe por quê? Porque o Espírito está em nós, para que nós possamos glorificar a Cristo, glorificar ao Deus Pai. E não há nenhum problema em adorar o Espírito, em conversar, em falar com Ele, mas somos mais coerentes com aquilo que o Espírito deseja de nós, quando permitimos que Ele nos conduza a essa relação de filiação e de amor com o nosso Pai, onde a vontade dEle é cumprida, e a vontade dEle é que nós glorifiquemos a Ele e glorifiquemos ao Filho, e sejamos inspirados pelo Espírito a fazer isso. A vontade dEle é que o busquemos em comunhão profunda e em oração, orando ao Pai em nome do Filho, em nome de Jesus, mas inspirados, movidos pelo Espírito Santo, e Ele mesmo intercede por nós também. Bendito, nós somos a família de Deus, porque esse Espírito nos consola, nos convence dos nossos erros e nos santifica, nos levando a uma vida que agrada a Deus, a uma vida mais semelhante à vida de Cristo. Eu e você somos família de Deus. Querido, se você está ouvindo esta mensagem e você ainda não recebeu a Jesus Cristo como Salvador, e você ainda não foi adotado na família de Deus, se o Pai, o Deus Pai não é o seu Pai, se você não o ama de todo o coração, se você não vive para cumprir o propósito de Deus, o propósito da criação, viver para a glória de Deus, se você ainda não tem o Espírito Santo habitando em você, se você não foi convencido do pecado, da justiça e do juízo, se o Espírito Santo não é o seu guia, porque você ainda não o conhece, você precisa fazer isso nesta noite. Você precisa pedir perdão a Deus por viver da sua maneira, cumprindo a sua vontade. Pedir perdão a Ele e pedir: ó Pai, me adota na tua família. Ó Cristo, Salvador, que morreu na cruz, eu reconheço que tu morreste na cruz para me libertar da condenação eterna. Eu sou um pecador, eu reconheço que buscar a minha própria vontade é abrir mão de viver um relacionamento de amor com Deus. Viver a minha própria vontade é viver longe do propósito de Deus. Eu reconheço que você morreu na cruz em meu lugar e que ressuscitou ao terceiro dia, e eu quero entregar minha vida a Ti. Você quer fazer isso? Quando você reconhece esta verdade pela fé, e você compreende que você não pode mais viver um minuto sequer sem a salvação, sem o perdão, que Deus possa ver o seu coração sincero e que na sua misericórdia e graça Ele possa atender a este pedido e que você possa então receber o perdão de Deus e tornar-se um filho de Deus e fazer parte da família de Deus, e que o Espírito Santo seja colocado na sua vida nesta hora em que você suplica pelo perdão e pela misericórdia de Deus, e que você seja salvo para uma nova história, para viver como alguém que faz parte da família de Deus. Eu e você, meu irmão, precisamos também ter essa consciência. Nós somos da família de Deus porque Ele nos amou primeiro, porque Deus é o nosso Pai. O Pai tem vontades, o Pai tem propósitos na nossa vida. Nós temos um modelo pelo qual devemos viver. É o nosso irmão mais velho, é o nosso Senhor, é a nossa referência. Nós temos o Espírito Santo habitando em nós para nos guiar. Pare de viver a vida da sua maneira. Pare de criar valores e princípios diferentes dos valores da palavra. Pare de tentar ser uma pessoa religiosa que está envolvida nas coisas do reino, mas está longe desta filiação real, verdadeira, desta identidade.
Pare de fingir que você é filho, quando você não é. Que Deus quebrante o nosso coração, para que nós possamos avaliar quem nós somos. Não adianta ser filho de crente, não adianta nascer no lar cristão. Cada um de nós precisa ter uma experiência. Não adianta ser de uma família de gente que é da família de Deus. Você precisa ser filho de Deus, você precisa fazer parte da família. Que Deus tenha misericórdia de você, que Deus tenha compaixão de você e de mim, e que a gente, se somos verdadeiramente, eu tenho convicção de quem eu sou, e se você tem convicção de quem você é, viva como um filho de Deus, viva como alguém que tem o Espírito Santo em sua vida, busque a vontade do Pai, agradá-lo em todas as coisas. E se você ainda não tem, entregue sua vida a Jesus nesta noite. É a minha oração, é a minha súplica. Se você está ouvindo esta mensagem e quer que nós ajudemos você nesta caminhada, coloque o seu nome no chat, nos procure, porque nós queremos ajudá-lo. Vamos orar, querido. Senhor Deus, nós te agradecemos por este culto, por esta noite. Te agradecemos pela oportunidade que temos e o privilégio que temos de sermos chamados teus filhos. Muito obrigado, Senhor, por teu amor por nós. Obrigado por tua graça. Obrigado por tua misericórdia, Senhor Deus. Nós queremos viver para te louvar, para te honrar. Queremos viver para a tua glória, Senhor Deus. Queremos amar mais a ti, amar mais a Cristo, amar o Espírito Santo. Queremos amá-los de todo o nosso coração. E queremos viver os nossos dias, Senhor, influenciados, dirigidos, guiados, conduzidos pelo Teu Santo Espírito. Queremos viver para proclamar que só há salvação em Jesus Cristo e para convidar outros que estão perdidos, mas que podem ser achados e adotados em Tua família. Os filhos que estão distantes, nós queremos ir ao encontro deles, em Teu nome, para alcançá-los, Senhor Deus, para que sejam reunidos em Tua família. Obrigado. Obrigado porque somos esta família de gente imperfeita e limitada, mas que está buscando a cada dia superar as nossas limitações e viver cada vez mais para Te agradar. Abençoa-nos nesta semana. Abençoa a vida, a família, a saúde de cada um, Senhor Deus. É a nossa súplica, em nome de Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe você e sua família. Em nome de Jesus, tenha uma boa semana. Fique...